Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre toxinas. Quer dizer, vamos começar falando sobre toxinas. As toxinas, fisicamente falando, elas podem existir de dois tipos. Podem ser desequilíbrios não tóxicos, né? E nós podemos ter desequilíbrios tóxicos. Esses desequilíbrios não tóxicos se referem quando nós temos questões internas, emoções, medos, uma série de coisas que interferem no nosso organismo. A partir do momento em que essas questões começam a interferir diretamente no organismo, elas começam a ter reações físicas e aí nós passamos a ter os desequilíbrios tóxicos. Eu estou falando fisicamente falando, porque se não for fisicamente falando, um medo, uma raiva, uma angústia, ela também é uma toxicidade, ela também é um desequilíbrio tóxico. Mas esse desequilíbrio tóxico, ele só vai se tornar tóxico fisicamente falando a partir de um certo momento, quando isso realmente começa a ficar uma coisa muito insistente, comum no nosso modo de ser. Então, o que seria um desequilíbrio fisicamente falando? Né? Um desequilíbrio tóxico é quando existe a presença de uma matéria estranha no organismo, que nós chamamos exatamente essas matérias estranhas presentes no nosso organismo, que não deveriam estar lá, nós chamamos de toxinas. Aí eu vou pedir a imagem 1, que seria do nosso sistema digestivo. Eu trouxe essa imagem para nós termos um pouco uma percepção melhor de como é que funciona o nosso corpo. Muitas vezes nós falamos de doenças, falamos de várias coisas, sem termos uma percepção real de como é que isso acontece. Então, na imagem 1, ela vai mostrar o nosso sistema digestivo, que é onde mais esse processo de toxinas é onde ele se instala. As toxinas, como eu já falei, alimentos não digeridos, que normalmente elas se acumulam no nosso sistema digestivo. E elas vão se deteriorando, né, e se tornam tóxicos. Agora, a pior parte dessa história é que elas não permanecem aí no sistema digestivo. Elas normalmente, as paredes do nosso sistema digestivo, elas têm o potencial de absorver, né? Um potencial de absorção. Então, eles também vai sendo absorvidos, essas toxinas, elas também vão sendo absorvidas pela corrente sanguínea e elas se espalham pelo corpo todo, provocando várias doenças. Ou então, elas vão se direcionar a um órgão específico. Aí nós vamos ampliar essa visão que nós tivemos até agora geral do nosso corpo, né, com a imagem 2, em que nós vamos ter uma consciência melhor, né, uma percepção melhor de como é que funciona isso, onde que está realmente a centralização, né, desse acontecimento, que é exatamente no intestino grosso e no intestino delgado, que nós estamos vendo aí. Elas são as partes do nosso organismo mais sujeitas, né, a instalação mais propensa a ter toxinas. O intestino delgado, ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento. A gente não tem noção que tem tanta coisa assim dentro da gente, né? Mas 6 metros de comprimento. E normalmente, dependendo de pessoa para pessoa, são necessárias 5 horas para a comida passar através de todo o intestino delgado. Nós temos também o intestino grosso. Do intestino delgado, o alimento vai para o intestino grosso, já parcialmente digerido.
E o intestino grosso, ele tem aproximadamente 1,20 m de comprimento. Mas, né, nós vamos ver a terceira imagem, vocês vão ter bem essa percepção. Ele tem a largura aproximadamente de um punho. E dependendo da pessoa, vocês veem, ele é bem menor que o intestino delgado, mas dependendo da pessoa, esses resíduos podem demorar aproximadamente de 4 horas a 3 dias para se mover até sua parte final, que é o reto. Então, vocês veem, existem pessoas que ficam com esse conteúdo dentro dela durante 3 dias, né? Pode ter até quem fique mais. É importante se frisar uma coisa. Um dos principais sintomas da presença de toxinas no nosso organismo é o cheiro desagradável, ou nos gases ou nas fezes. Só que existe uma ideia que não é correta, que muita gente acha que porque vai ao banheiro todos os dias, não tem problemas, ou não teria, no nosso caso aqui específico, não teria toxinas. E não é exatamente assim. Uma pessoa que não vai ao banheiro todos os dias pode não ter toxinas, e uma pessoa que vai pode ter toxinas. Por quê? Porque, na verdade, o que nós estamos falando não são das fezes que percorrem os intestinos. Nós estamos falando do que pode eventualmente ficar preso às paredes do intestino. É isso, né, que são as toxinas. As toxinas, elas ficam presas às paredes, por isso elas são absorvidas, né, e elas vão sendo enviadas para órgãos, podem provocar alergias. Muitas vezes uma pessoa tem alergia, né, acha que fica sem entender por que não tinha antes e tem depois, e na verdade ela está formando toxinas lá dentro. E são essas toxinas que estão mudando o funcionamento dela. Então, isso é uma coisa muito importante, ter a percepção clara, né? Ter a visão clara de que não é exatamente o fato de eu ter um funcionamento de intestino como deveria, que é uma coisa também relativa. Uma pessoa pode estar bem de saúde, indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso é uma coisa muito relativa de pessoa, depende da quantidade de comida que come, de como funciona o seu intestino. O importante é que ele esteja limpo e fluindo bem, tá? E no Ayurveda nós temos uma coisa que é muito recomendada para fazer esse processo de fluir bem do intestino, de fluir sem deixar nada preso nas paredes, né? E que seria o uso do gengibre. Quer dizer, na realidade, a gente tem que perceber que nós podemos utilizar através da nossa alimentação, né? Através dos temperos, podemos fazer diariamente na nossa comida, sem ser uma coisa extra, né? Que vai ser agradável a nível de sabor e vai ser extremamente recomendável a nível de saúde. Então, nós podemos usar gengibre, pimenta do reino e noz moscada como temperos, que no Ayurveda são 3 temperos que o Ayurveda coloca que são de bastante auxílio para fazer esse processo de manter o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, sem ter detritos presos, resíduos presos nas suas paredes. Uma outra recomendação que eu acho também importante e é fácil de se entender, o nosso sistema digestivo é como se fosse uma fogueira que nós temos aqui dentro, né? No Ayurveda a gente chama de Agni, é o fogo digestivo, é ele que faz esse processo de transformação. E se você coloca água gelada, obviamente que você vai começar a apagar esse fogo que teria que estar no ápice do seu funcionamento. Então, tomar água gelada de uma forma comum já não é uma coisa benéfica. Nosso corpo tem uma certa temperatura, uma média de 37 graus. Cada vez que você toma uma água gelada, você está dando um choque térmico no seu corpo. Mas, independente disso, a refeição, nas refeições, tomar água gelada
é uma coisa muito ruim, porque vai apagar esse fogo digestivo e ele, em vez de estar na sua máxima potência, vai simplesmente ser apagado, né? E isso vai provocar uma digestão ruim, que, consequentemente, vai provocar um trâmite desse alimento através dos intestinos deficiente. O alimento não foi digerido como seria, e isso vai provocar a formação de resíduos. Não há nada, isso é uma coisa que hoje em dia não se tem mais tanta consciência, tanta percepção, não se dá tanta atenção a isso hoje, né? Mas antigamente, eu digo antigamente, até desde muito antigamente, desde o tempo dos textos básicos, não só da Índia como da China, desde 5.000 anos antes de Cristo, isso é uma coisa muito antiga, né? Que se tem a visão clara do quão importante é para a nossa saúde a nossa digestão. Na verdade, o filósofo grego Epicuro já dizia, 341 anos antes de Cristo, que a boa digestão é a fonte de toda a bondade humana. Isso parece assim meio loucura, mas não é. Muitas vezes, quando você está intoxicado fisicamente, você fica intoxicado mentalmente. Você não vai ser a mesma pessoa quando você está com o teu corpo leve e tranquilo, e isso vai provocar um certo peso, vai provocar inchaços, vai provocar uma série de coisas, né? E você é muito diferente num estado desses, o teu humor varia, tudo varia em você. Então, é básico, muitas vezes uma doença, até um câncer que a pessoa tenha, se ela coloca o intestino dela para funcionar corretamente, tudo vai funcionar melhor e essa doença pode ser até que se cure sem uma outra coisa a mais, né? Porque, na verdade, o nosso sangue depende disso, o nosso sangue circula pelo nosso corpo, carregando toda e qualquer doença que nós tenhamos. O tempo todo o nosso corpo está recebendo aquela informação. Eu vou depois trazer uma listinha, eu acho que eu não falei isso aqui ainda, mas nós, acho que de 2 em 2 anos, se eu não me engano, o nosso corpo não tem mais nada do que tinha há um tempo atrás, no tempo anterior. O nosso intestino, eu não sei se é semanalmente, ele não é mais, não tem mais nenhuma célula. As datas precisas eu vou trazer para vocês, mas o nosso corpo se modifica totalmente. Apenas uma trilogia que nós temos no nosso cérebro, a pineal, a pituitária e o hipotálamo, elas se mantêm constantes, elas não se modificam. Mas fora elas, todo o nosso corpo, ele é totalmente novo, em certos períodos. Cada órgão tem um período diferente, mas de qualquer forma, acredito que no máximo em 1 ano e pouco, 2 anos, todo o nosso corpo não é o mesmo que há 1 ano atrás, né? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, mas seria de se perguntar, se o meu corpo já não é o mesmo, por que a minha mesma doença está ali instalada, né? Essa memória celular que foi passada, né? Isso é que tem que ser modificado. À medida que você modifica essa memória celular, você simplesmente elimina aquela doença que está ali instalada, porque ela passa a não existir mais, né? Aí teria a ver, lembrando da questão do milagre, que a gente já falou, mas isso nós vamos falar, de repente, um pouco mais disso num outro programa. Voltando para a nossa digestão, né? Costuma-se dizer popularmente que nós somos o que comemos, mas se nós formos pensar direitinho sobre essa afirmação, nós vamos perceber que nós somos o que comemos e o que digerimos. Porque é na digestão, é no processo digestivo que nós vamos ter uma boa qualidade da assimilação ou não, né? Os sábios ayurvédicos, os rishis antigos, né, eles costumavam dizer que até um veneno ele poderia ser bom se nós pudéssemos digeri-lo corretamente, né? E que o mais puro néctar ele poderia matar se a sua digestão fosse inadequada. Isso explica, muitas vezes, você pode conhecer casos de pessoas que têm uma alimentação maravilhosa e ficam doentes, né? Outras
tem uma alimentação que não é tão boa e não tem problema nenhum de saúde, pelo menos não problemas sérios, né? Então isso tem muito a ver, tudo funciona interligado. Eu tenho dito, repetido e torno a bater na mesma tecla. Tudo no nosso corpo está relacionado. Não existe como você pensar do lado de fora, né? Quando eu falo do lado de fora, eu falo do nosso corpo físico, sem pensar do lado de dentro, né? Funcionam em conjunto, não tem como desmembrar isso. Uma coisa vai funcionar interligada à outra. Não há dúvidas de que o ideal é ter uma boa alimentação e uma boa digestão. Isso é óbvio, não se discute. Mas, no Ayurveda a gente diz que se você tivesse que escolher entre ter uma boa alimentação aliada a uma digestão ruim ou ter uma alimentação ruim aliada a uma boa digestão, sem sombra de dúvida, você deveria escolher ter uma alimentação ruim aliada a uma boa digestão. Um dos fatores que seria interessante destacar aqui nesse caso, quando você tem uma alimentação, quando você fala de alimentação, você está falando de uma ação sua, física, externa. Você vai decidir escolher um alimento e usar ele, né? Quando você fala de digestão, já sai um pouco do nosso controle físico externo, ou seja, não há uma ação externa minha sobre isso. Por mais que eu possa tomar coisas que melhorem a minha digestão, fazer coisas que melhorem a minha digestão, é um funcionamento autônomo, né? De uma certa forma. E aí a gente teria que pensar um pouco, isso aí eu não vou me estender nisso muito agora, mas seria assunto para a gente falar numa outra ocasião, de por que muitas vezes eu faço um monte de coisa e meu intestino não funciona como deveria, eu não me sinto... Quando você tá bem, tá leve, quando o teu intestino está funcionando bem, né? E funcionando bem, eu não me refiro só a você ir ao banheiro todos os dias, eu me refiro de você estar realmente com um processo equilibrado dentro de você. Você tem que ver que isso aí tem a ver com o nosso estado de espírito. É fácil você perceber que uma pessoa que tenha muito apego, se ela tem apego às coisas físicas, ela é o organismo dela e esse organismo vai funcionar com apego do mesmo jeito. Isso é uma coisa nova que eu estou passando para vocês e que eu acho que vocês poderiam pensar a esse respeito. Mais à frente, num programa, a gente pode estender mais a esse respeito. Como o seu estado interno, emocional, a nível de como você vê as coisas que estão à sua volta, como você lida com elas, como você se relaciona com elas, qual o tipo de apego ou desprendimento que você tem pela vida, pelas emoções, quando você sofre alguma ofensa, digamos, um exemplo, quando você sofre e fica com aquilo martelando, fica apegado àquilo, aquilo vai repercutir no seu organismo. Pessoas que têm certos acontecimentos na sua vida, violentos, fortes, e não conseguem lidar com eles, aquilo vai repercutir na sua digestão. Por isso, às vezes, a pessoa antes tinha uma saúde boa e, de repente, a partir daquele acontecimento, a saúde dela vai embora, começa a se deteriorar completamente. De repente, a solução é melhorar a digestão, sim, mas como? Mudando a sua forma de lidar com aquele fato, de lidar com aquele acontecimento. À medida que ela consegue adquirir um certo desprendimento, um certo entendimento, uma certa... Eu não digo aceitação porque as pessoas têm a tendência a achar que a aceitação é uma coisa passiva. Ah, tá, foi Deus que quis. Não é isso. Mas um certo estado de agradecimento a Deus por compreender que aquela experiência foi uma coisa benéfica para você. Só que você nunca vai poder perceber isso se ficar o tempo todo colocando a culpa no outro. Eu não digo que o outro possivelmente até tenha culpa. Isso é outra questão. Só que a culpa dele, da outra pessoa, é competência dela. E como você lida com o problema, já é competência sua. É isso que faz
a doença vir. Porque você quer lidar, você, não com a sua competência, não com a sua responsabilidade na questão, mas com a responsabilidade do outro. E você não pode lidar com a responsabilidade do outro, você pode lidar com a sua. Quem tem que lidar com a responsabilidade do outro é o outro. O outro tem que lidar com ela, ele tem que se entender com o divino ele. Eu tenho que me entender com o divino eu. E nesse entendimento eu tenho que tentar procurar entender o porquê daquilo. E aí eu vou começar a descobrir que se eu conseguir me libertar daquilo, aquilo foi um empurrão, foi uma forma de eu dar um passo à frente que sem aquilo talvez eu não tivesse dado. Aquilo foi a minha lição, foi o meu aprendizado. Né? E é importante que nós tenhamos então essa consciência de desmembrar as duas coisas. Nós não temos o direito de ser digamos, nós não temos, não é competência nossa culpar ou inocentar o outro. Isso não faz parte da nossa função aqui na Terra. A nossa função é lidar com as nossas limitações, com as nossas responsabilidades e com as nossas vivências. Né? E isso às vezes pode parecer um discurso até um pouco religioso, mas eu estou falando nisso a nível, nesse momento, de um discurso físico, porque é esse comportamento que vai interferir no nosso organismo e vai fazer com que nós tenhamos doenças, indisposições, angústias, ansiedades, medos. Tá? Então, uma forma de você normalizar o seu intestino é você tentar descobrir por que ele está funcionando desse jeito. Né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção e olhe para esse outro lado, senão a gente passa a vida inteira fazendo um monte de coisa dependente de um monte de produtos, quando na realidade os produtos seriam muletas para nos ajudar nessa transição, nessa descoberta, enquanto a gente não descobre, enquanto a gente não modifica, nós possamos usá-los. Bom, falei em muletas. Se eu falei em muleta, eu vou trazer aqui uma muleta que é muito usada no Ayurveda, que é o gengibre, tá? Esse aqui é o gengibre que eu tinha em casa. Vocês veem que ele é mais escurinho, tá? Quando eu vinha para cá, eu passei numa loja e comprei 2. Esse aqui já não está tão fresco, quer dizer, não quer dizer que não esteja para uso, está excelente para uso, esse aqui também. Mas ele, à medida que ele vai ficando, você vê, esses que eu tinha em casa, ele já começa a ficar mais enrugadinho, já está alguns dias em casa. E esse aqui está fresquinho, deve ser recém-colhido, né? O gengibre é praticamente, ele é considerado um remédio universal no Ayurveda. Ela é uma planta herbácea, né? Isso aqui é a raiz dela. Ela tem uma origem milenar, de origem da Índia, China, Indonésia. E ele pode ser comercializado não só assim, fresco, como existe também ele vendendo seco, mas o uso dele assim, fresco, é muito mais indicado. Ele é considerado, como eu falei, um remédio universal porque ele tem muitas propriedades terapêuticas. Ele é um páreo duro com limão. O limão também é uma das coisas que mais tem propriedades terapêuticas, né? E o gengibre ele faz, né? O gengibre ele pode auxiliar na digestão, na absorção, que é esse processo, né, da limpeza, de manter, e na evacuação. Ele vai ajudar nas 3 itens. E ele pode ser usado de muitas formas, nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Bom, o gengibre, ele estimula a liberação de enzimas que promovem a digestão. E ele tem sido muito usado, com bastante êxito, em náuseas, vômitos, enjoos. Inclusive, ele tem tido bom uso para quem tem esse tipo de problema em função de estar fazendo quimioterapia. Né? Ele tem sido usado e tem dado bons resultados. Eu quero deixar claro aqui, frisar bastante, que ele não deve ser usado na gravidez, porque ele induz a contração uterina. Então, quem estiver grávido, não faça uso do gengibre, né? Estou deixando isso bem claro aqui.
Eu, como eu digo, não gosto de falar muito das propriedades, porque a gente tem que entender como é que ele funciona, né? E eu já expliquei como é que funciona o intestino e qual é a ação dele, né? Não só de digestão, mas de absorção, de evacuação, né? Mas eu vou dar mais ou menos uma lista, vou ler assim rapidinho, das coisas em que as pessoas têm usado isso há milhares de anos já, né? Não é uma coisa recente, é uma coisa de vem já dos textos ayurvédicos, 5.000 anos antes de Cristo, né? Também de textos da China, né? Da medicina oriental chinesa, também da mesma forma, são textos antiquíssimos. Ele é um antibiótico natural fantástico. Assim como o própolis, ele é um excelente antibiótico natural. Ele tem propriedade anti-inflamatória, ele auxilia a digestão, auxilia na circulação, ele ajuda com o colesterol, com a depressão, com a diarreia, ele em dores musculares, inclusive, eu vou falar mais à frente, ele pode ser usado com bastante sucesso em cataplasmas e óleo, aplicação externa. Em dores musculares, no caso, enjoo, febre, ele reduz a febre, feridas, flatulência, ele é excelente para gases, para gripes, resfriados, halitose, hemorroidas, impurezas na pele, inflamações, náuseas, paralisia, pés e mãos frios, protege o fígado, para reumatismo, também com uso externo, também é bom no reumatismo, rouquidão, tosse, traumatismo e para os triglicerídeos. Eu, por exemplo, esse copinho que vocês veem aqui do meu lado, que eu tomo de vez em quando, não é água, é chá de gengibre que eu uso. Ele também é um excelente antioxidante, ele combate os radicais livres, ele ativa o sistema imunológico, problemas respiratórios, inflamações na garganta, edemas e artrite ou de reumatismo, né? Consequentemente, uma pessoa que queira emagrecer, ela começando a tomar bastante chá de gengibre durante o dia, os edemas, ela vai perder bastante peso inicialmente, rapidamente, porque os edemas começam a ir todos embora, né? Ele tem, como eu falei já, uma ação eficaz tanto de uso interno como de uso externo também. Você pode fazer pasta, cataplasma, pode usar o óleo essencial dele, pode fazer de várias formas. Sendo que, no caso do gengibre, é necessário ter cuidado, porque se você usar excessivamente o uso externo em algum local, né, excessivamente ele pode provocar uma leve queimadura naquele local. Então, proteger a pele, se for usar muito, ou até não usar muito, não se focar exclusivamente no gengibre. Ou então usar um creme preparado, mas eu acho que nem tem creme de gengibre, eu nunca vi. Algumas pessoas fazem, eu não consigo simplesmente, mas algumas pessoas com rouquidão, náuseas, para dores estomacais, na hora que tem ânsia de vômito, elas mascam um pedaço. Eu não consigo, mas quem conseguir vai ter um bom resultado, né? Ele pode também ser usado, o óleo essencial dele, como massagem, compressas, como eu tinha falado já, para dores, inflamações, para dor de cabeça, cataplasma na nuca, para reumatismo, artrose, contrações musculares ou até para dor nas costas, né? Uma outra forma de usar o gengibre, que eu acho que não só o gengibre, mas muitos temperos, e realmente uma das melhores formas de cura para as doenças, é se usar temperos, né? Não se tem, aqui no Ocidente, não se tem o hábito de fazer da comida, né? Fazer do seu alimento o seu processo de cura. Mas muitos temperos, se a gente soubesse temperar melhor nossas refeições, usando certos temperos, esse processo viria na nossa refeição diária, não só por estar usando legumes e verduras, mas também por estar usando temperos que vão agir diretamente. No Ayurveda, basicamente, o processo da cura é feito usando esses temperos, que quando uma doença já está gravemente instalada, você usa ele de forma mais condensada, né? Mas
você, para manter a sua saúde, você pode usar ele no seu cotidiano, no teu dia a dia, né? Você pode usar, por exemplo, associar para fazer um refogado, você pode associar a pimenta do reino, você pode associar o gengibre, cardamomo, noz moscada, alho, e uma série de outras coisas. Você pode usar, fazer pratos salgados, você pode fazer geleias. Abóbora, por exemplo, feita com gengibre, canela em pau e cravo, fica excelente. O gengibre deixa o doce de abóbora muito, muito mais saboroso, né? Outra coisa, o chá do gengibre, ele pode ser usado direto. Seria o iced tea, eu faço. Eu, pessoalmente, o que eu consumo para beber normalmente, como as pessoas bebem o refrigerante, eu bebo chá gelado. Eu não deixo a minha geladeira no mínimo, e só faço isso, coloco na geladeira para ficar mais fresco na época de verão, senão eu não chego a colocar na geladeira, e eu revezo. Um dia eu faço chá de gengibre, outro dia eu faço chá verde, e isso é uma forma de você beber, né, se nutrir de água, e ao mesmo tempo tá tendo alguma coisa ali que vai dando um auxílio a mais para o seu organismo. Depois que você ferveu o chá de gengibre é feito em decocção, ou seja, você ferve a raiz, você corta, você tira a casca do pedacinho e você ferve. Depois que está fervido, se você quiser, para variar um dia, você coloca limão. Coloca um pouquinho de limão ali dentro, umas gotas de limão, e fica muito gostoso mesmo. E uma sugestão para vocês, por exemplo, caipirinha ayurvédica, né? Como é que a gente faria? Você vai usar o limão sem casca, você tira aquela casquinha verde e a casquinha branca, você coloca o gengibre, você tira a casca do gengibre, e você coloca ou açúcar cristal, ou se você preferir mel, e coloca água e bate tudo no liquidificador. Fica uma caipirinha simplesmente deliciosa, né? Eu prometi no programa passado que hoje eu ia ensinar a fazer o xarope de gengibre. O xarope de gengibre já tem finalidade. Você pode também fazer e tomar, consumir de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas ele já vai ter umas finalidades terapêuticas realmente no processo de cura, né? Seria, por exemplo, eu vou dar um peso aqui, né, e uma litragem aqui, mas vocês podem adaptar, né, em função da quantidade que vocês quiserem fazer. Que seria, por exemplo, para 250 ml de suco do gengibre, você passa ele na centrífuga, você vai ter 500 ml de suco de limão, que é o dobro, né? E você vai juntar o 500 com 250, você vai ter 750 gramas de açúcar cristal. Eu trouxe aqui para vocês verem. Vocês vão usar ou açúcar cristal ou açúcar mascavo, tá? Então, agora vamos aos detalhes. Quando você misturar esse suco do gengibre, suco fresco do gengibre, o suco de limão, se você misturar com mel, tá? É fundamental que vocês saibam que o mel nunca pode ir ao fogo. Isso é realmente muito importante que vocês saibam. O mel, quando ele é cozido, as moléculas dele se transformam num grude que adere nas membranas mucosas e entope os canais sutis do corpo humano, provocando exatamente as nossas conhecidas, que eu acabei de falar nela, as toxinas. Então, é fundamental que vocês tenham esse conhecimento. Não se ferve, não se cozinha, não se esquenta mel, tá? Porque o mel é um dos melhores alimentos que existe. O mel é fantástico, mas à medida que ele fica quente, que ele é cozido, né? Ele simplesmente se transforma na sua antítese. Ele vai entupir todos os nossos canais, vai produzir toxinas e vai ser muito ruim para o nosso organismo. Então, se vocês pegarem nesses produtos que eu falei, né, no gengibre, no limão e no mel, vocês podem bater e colocar na geladeira. Ele vai durar 12 horas na geladeira. Você pode usar. Você também, se quiser, para ficar esse
essa possibilidade de vocês usarem ela, vocês podem fazer também com açúcar cristal ou também com açúcar mascavo, não vai ter problema, né? E vai ficar muito gostoso e vai ser muito refrescante e para muitas doenças vai ser muito útil, né? Eu já citei uma lista enorme delas. Se você quiser ter um preparado que dure mais tempo, né? E aí vai durar em torno de 20 dias, vocês vão poder fazer com o açúcar cristal ou com o açúcar mascavo, não com o mel. Porque aí vocês vão misturar tudo e levar ao fogo até ficar no ponto de xarope. Aí, nesse caso, vocês não vão usar o mel, vocês vão usar ou o açúcar cristal ou o açúcar mascavo e vão fazer o xarope. Uma outra possibilidade também, né, é vocês pegarem no gengibre, misturar com o limão e o açúcar mascavo e fazerem uma coisa que fica muito gostosa. Vocês colocam um pouquinho de manteiga e aí vocês vão ter uma balinha, né? As freiras ali do Santa Catarina já vendem essa balinha pronta, feita com gengibre, limão e açúcar mascavo. Você, se está acostumado a fazer outro tipo de balinhas ou está acostumado a fazer doces, você pode fazer essa uma balinha, porque é uma coisa que você pode carregar na sua bolsa. Um dia você está com problema de garganta, qualquer coisa, você pode usar e a durabilidade dela é bem maior, né, do que se não fosse, do que se fosse uma coisa fresca. Então, é uma outra forma de você consumir o gengibre, né? No caso, vocês devem estar se perguntando como é que com tantas possibilidades cura, né? Eu falei no outro dia do cloreto de magnésio, estou falando do gengibre, falei também já no limão, né? Tantas possibilidades assim do cura, né? Por que a alopatia continua insistindo em indicar apenas o que é feito nas farmácias, né? Aí seria a questão de por que isso então, né? Então, no próximo programa, nós vamos mostrar como são feitas, nós vamos pegar um medicamento e mostrar para vocês terem uma ideia de como é feito um medicamento alopático, que não seja totalmente artificial, obviamente, né? E vocês vão começar a entender, né? Eu quero que vocês comecem a perceber como é que funciona isso a nível de marketing, a nível interno, né? Qual o papel das indústrias farmacêuticas nesse processo, né? Por que isso acontece dessa forma? Isso nós vamos falar no nosso próximo programa. Muito bem, agora nós vamos para a nossa historinha de hoje, né? Hoje eu trouxe uma historinha de uma pessoa que eu gosto muito dos livros que ele escreve, do Richard Bach, né? Ele escreveu um livro chamado Ilusões, as Aventuras de um Messias Indeciso, que é um livro maravilhoso, quem puder ler, realmente leia, porque vale a pena, sem contar no Fernão Capelo Gaivota, que eu li no início da minha adolescência e foi um marco para mim, né? Foi assim, um despertar de muita coisa que eu tenho hoje, forte, e começou ali. É um livro maravilhoso, Fernão Capelo Gaivota, sem sombra de dúvida, todo mundo, acho que seria uma leitura obrigatória para todas as pessoas, né? Mas hoje a nossa historinha está nesse livro, nesse outro livrinho dele, Ilusões, as Aventuras de um Messias Indeciso. E é a historinha de uma aldeia de criaturas, mas essa aldeia ela existe no fundo de um rio grande, muito cristalino, né? A corrente do rio, essa corrente passava por cima de todas essas criaturas, fossem ricas, fossem pobres, fossem boas, fossem más. Todas as pessoas viviam ali, cobertas por essa corrente. E cada criatura, a seu modo, ela se agarrava fortemente às plantas e pedras do fundo do rio, pois agarrar-se e resistir à corrente era o seu modo de vida. Era isso que cada uma delas tinha aprendido a fazer desde o dia em que tinha nascido. Para vocês terem assim, poderem ter um visual para a nossa história, nós temos a nossa imagem 1, né? E vocês imaginem todas as pessoas que estão ali embaixo e como moram ali naquela região, elas se agarram para não ser levadas pelas correntes. Mas um dia, uma dessas criaturas disse: eu estou farta de me agarrar.
Embora não possa ver com os meus próprios olhos, espero que a corrente saiba para onde está indo. Vou soltar-me e deixar que ela me leve para onde quiser. Se continuar me agarrando, eu morrerei de tédio. Aí nós temos a imagem 2, que as outras criaturas riram-se e disseram: louco, se você se soltar, essa corrente o lançará contra as pedras e a sua morte será mais rápida que a causada pelo tédio. Mas ela não lhe deu ouvidos e, soltando-se, foi lançada sobre as pedras. Mas com o tempo, como ela se recusasse a se agarrar, a tornar a se agarrar, a corrente a levantou, livrando-a do fundo, e ela não se machucou mais. Acho que a gente tem uma imagem ainda, tem? Pois é. E aí as outras criaturas, abismadas, exclamaram: vejam, é um milagre. Uma criatura como nós, e no entanto ela voa. É o Messias que chegou para nos salvar. Ao que ela respondeu: não sou mais do que vocês. O rio tem prazer em nos erguer à liberdade, se ousarmos nos soltar. O nosso verdadeiro trabalho é essa liberdade, é essa viagem que é uma verdadeira aventura. As outras criaturas, no entanto, não ouviam, apenas exclamavam: Salvador, Salvador, enquanto se agarravam fortemente às plantas e pedras do fundo do rio. Na verdade, se nós olharmos com carinho para essa história, né, respirando fundo, a gente vai perceber que essa é a história da nossa vida. Nós vivemos presos às nossas crenças e às nossas verdades. E, na realidade, o fluxo da vida, teria prazer em nos erguer à liberdade se ousássemos nos soltar. Nós simplesmente fomos criados de uma forma e aprendemos a nos agarrar ao que é estático, ao que está garantido, ao que estamos acostumados, ao que está garantido no nosso ponto de vista, o que está garantido hoje, daqui a pouco a gente percebe que não tinha nada garantido. Nós nos agarramos ao que nós estamos acostumados, temos medo do novo. Se nós aprendêssemos a pensar com autonomia, se aprendêssemos a colocar em dúvida, como fez Descartes, se nós colocássemos em questão, né, perguntássemos por quê em relação às nossas crenças, aos nossos hábitos, de repente nós teríamos uma porta que se abriria, mas nós não questionamos. A nossa ânsia pelo novo, se nós questionássemos, seria maior que o nosso medo. E teríamos coragem de nos soltar das plantas e pedras que estão no fundo do rio. E nos permitiríamos viver a verdadeira aventura da vida. Acontece que nós, normalmente, preferimos ficar presos. E achamos que com isso, como eu falei agora há pouquinho, estamos seguros e garantidos, né? Existem pessoas que programam a sua vida para frente e, de repente, não é nada como ela imaginou, não é nada como ela programou. Tudo que ela teria que ter feito é se entregar. Aí eu vou voltar ao que eu tenho batido todos os programas. Ela teria que ter se entregue ao agora. Porque o único, repetindo, que eu já disse várias vezes, o único momento que eu tenho garantido é o meu agora. Se eu vivo bem o meu agora, eu posso ser uma pessoa feliz. Se eu não consigo viver bem o meu agora, se eu vivo no passado, né, me amargurando pelo que me aconteceu, ou se eu vivo no futuro, pensando no que eu vou poder fazer no futuro, eu vou ser uma pessoa infeliz. Porque, na verdade, quando eu vivi o meu passado, a cada momento dele, o que eu vivi não foi nem mais nem menos do que o momento do agora.
E se eu tivesse vivido aquele agora do meu passado bem vivido, né? Se eu tivesse me concentrado nele, tentado ser feliz naquele momento, eu hoje no presente não teria alguma coisa ruim para me lembrar do passado. Então, não cometer o mesmo erro é parar agora e dizer, não, tudo que eu tenho que fazer é viver agora feliz o meu presente, esse é o meu momento. Aí vai vir a questão, mas eu não posso mudar uma série de coisas? Pode, sim. Porque o primeiro passo é você querer. Porque quando você não quer, você nunca vê nada na sua frente, você não vê possibilidades. Se você quer comer, vamos dizer, um sanduíche em algum lugar, você vai ter que ir até lá para comer. Se você só fica pensando no sanduíche em casa, você nunca vai conseguir comer. Por quê? Porque não foi lá. Mas se você começar a ter vontade e começar a botar em ação o ato, botar em prática o que você está querendo, né? Aos poucos, muitas vezes, devagar, eu não questiono isso, dentro das suas possibilidades, mas você tem que inicialmente querer aquilo. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro você tem que... o próprio Richard Bach dizia isso, que não adianta o nosso merecimento, não adianta nada, não adianta karma, não adianta merecimento, não adianta nada se você não se permite ter ou viver alguma coisa. Então a primeira coisa que tem que vir antes de mais nada é a nossa permissão, é a gente se permitir ser feliz. E muitas vezes nós temos dificuldades por causa disso, em função de vários motivos, como por exemplo, uma criação. Se uma pessoa é criada desde pequena, dizendo, não filho, você não faz isso, você não pode fazer isso, isso não é para você, você não nasceu para ser aquilo ali, você não nasceu para ser isso, você não nasceu para aquilo, não, você não pode passar nessa profissão porque você nunca vai passar no vestibular. Se eu já sou criada com isso no meu ouvido, na minha cabeça, eu nunca vou poder ser aquilo, eu nunca vou poder fazer aquilo, eu não me dou permissão disso. Então, é necessário a gente dar uma limpeza nessas nossas crenças, largar, como a gente falou, largar essas crenças, esses valores que nos foram incutidos e que simplesmente estão nos impedindo de crescer, de ir à frente. É fundamental que a gente consiga largar isso. Aí vem, como fazer isso? Questionando. Se eu digo, não, eu não vou poder fazer isso, aí é você se questionar com você mesmo. Por quê? Por que eu não poderia? Por que me disseram que eu não poderia? Porque me consideravam burro? De repente eu não sou burro. Né? De repente, quer dizer, você, na medida que você já com outra cabeça e disposta a transformar isso, começa a se questionar, você começa a descobrir um monte de coisas que você acreditava e que na realidade eram tolices. Na realidade, uma pessoa que te dizia que você não ia conseguir por isso ou por aquilo, ela estava falando dela. Ela não conseguiu, ou ela não conseguiria, ou ela achava que não iria conseguir, porque ela se considerava daquele jeito. Então ela passou essa crença para você. E na realidade você passa a achar que você não vai conseguir, você não vai ter possibilidade, porque você pegou a crença que ela passou para você. Mas na verdade você pegou porque você pegou. Você pode largar essa crença e ir embora, porque não é sua. Você fez com que ela fosse sua, você pode deixá-la ir embora e passar a não ser mais sua. O que eu acho que era legal se a gente percebesse com clareza de que se eu agarro uma crença, ela é minha enquanto eu estou segurando. No momento em que eu largo, ela vai embora. Ela não é mais minha e ela não pode mais atrapalhar a minha vida nem me prejudicar. Ela não vai poder mais me transformar numa pessoa doente, ou infeliz, ou incompetente. De repente eu sou competente e penso que sou incompetente porque eu estou segurando uma crença que na verdade não reproduz o que eu sou. E no momento que aquela crença vai embora, eu vou poder passar a exercer aquilo que eu sou. E que de repente uma pessoa extremamente competente, ou às vezes você é competente numa coisa e aí a gente diria incompetente noutra. Não, não é assim. É porque nem todo mundo faz bem tudo. Já imaginou se todo mundo fizesse tudo bem? Ou se todo mundo fizesse tudo mal? Né? Uns são bons em umas coisas, outros têm vocação outras. Cada um tem o seu dom. Né? A questão é eu descobrir o meu dom e colocar em prática o meu dom. Então não quer dizer que eu seja incompetente para outra coisa, mas simplesmente eu faço melhor aquilo para o qual eu tenho dom. E não faço tão bem, uma outra pessoa faz muito melhor do que eu aquilo
que ela tem o dom. Eu não preciso que as pessoas sejam incompetentes ou que trabalhem mal para eu mostrar que eu trabalho bem, mesmo porque isso é um pensamento de tolo. Vejamos, se eu sou melhor porque aquele é incompetente, eu não estou sendo melhor. Eu sou melhor se eu consigo tentar alcançar ser melhor do que o melhor. Então, o meu desejo deveria ser que o outro fosse melhor ainda para eu poder tentar alcançar ser melhor do que ele. Aí sim, né? Bom, continuando, voltando, né, onde a gente estava, né, que a gente fica preso achando que nós assim estamos seguros e garantidos. E aí o que acontece? Quando alguém nos instiga a pensar e nos questiona, como nós temos medo de nos soltar e de pensar sobre as nossas crenças, nós não nos permitimos pensar na possibilidade de largar essas crenças, ou seja, as plantas e pedras no fundo do rio. E quando nós não temos argumentos para que possamos crescer em pensamento com a outra pessoa que está nos mostrando uma coisa nova, nós acusamos essa pessoa, ironicamente, dela se considerar a dona da verdade. E às vezes ainda vamos mais longe. Nós a matamos, como fizemos com Cristo. Né? Vocês vão ver muitas histórias que têm o mesmo fundo dessa, eu vou trazer outras depois, a alegoria da caverna de Platão, nós temos a própria Matrix, nós temos o cérebro numa cuba, um dia eu vou contar para vocês, que no fim o que a gente percebe é isso. Quando nós não conseguimos lidar com aquele conteúdo, quando nós temos muito medo, quando o medo é maior do que a vontade de mudar, né? O medo consegue ser maior do que a nossa busca pela felicidade, a verdade é essa. Nós não queremos ouvir aquilo e muitas vezes calamos essa pessoa da forma que nós podemos. Com Cristo, nós o matamos. Né? É importante, eu às vezes me pergunto se ele voltasse hoje novamente, se não faríamos a mesma coisa. Não sei, não sei. Então é importante lembrar, isso é fundamental, que o Messias da nossa história, que a gente contou, o que largou, ousou largar e bateu nas pedras no começo, mas tentou e persistiu, né? Então é importante também que quando ele largou, ele não sabia o que ele esperava por ele. Mas ele ousou ser livre. Ele ousou viver em plenitude, longe das amarras que ele mesmo se impunha. Porque as pessoas lá se seguravam, a gente se segura porque quer, né? Essa é a verdade. Né? E apesar de ter se machucado no início, ele descobriu que a confiança e a persistência por uma vida plena compensa. Né? Então, ousemos soltar nossas próprias amarras para podermos nós vivermos em plenitude. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha. Muito obrigada. Por hoje nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Contamos sempre com vocês e o nosso programa é ao vivo às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos reprises às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, ou até mesmo se vocês quiserem que fale mais sobre um assunto ou que fale sobre algum outro assunto, vocês podem telefonar para o 22429991. Vocês podem fazer perguntas através do e-mail, que é sintonizandosaude@hotmail.com.br, ou através do Facebook. Vocês vão lá no Facebook procuram Sintonizando Saúde. Vocês vão encontrar a nossa página. Se vocês curtirem nossa página, sempre que eu colocar alguma coisa lá, vai aparecer na linha do tempo de vocês.
vocês vão estar a par. Eu sempre coloco os nossos programas lá, estou sempre atualizando em função dos programas que nós temos. Vocês podem também assistir o programa através da TV Vila Imperial, canal 19, ou vocês podem ir no site da emissora, que é www.tvvilaimperial.com.br. Vocês podem também entrar na página do Facebook da TV Vila Imperial. Vocês procurem lá, TV Vila Imperial, ela tem uma página no Facebook. Existe a possibilidade de vocês clicarem na página e assistirem direto nossos programas. Entrando na página da TV Vila Imperial, vocês também podem acionar um ícone que tem lá de assistir o programa através de dispositivo móvel, né? Isso é uma possibilidade que a gente tem. Muito obrigado a todos, né? Até o nosso próximo programa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.